falando ao povo que você está. Ah, Cristiele, que coisa mais bela. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Que legal ver vocês aqui. Hoje eu estou aqui para bater um papo. Primeiro, eu sou Vera, deixa eu me apresentar, esqueci. Eu sou Vera, sou escritora, autora do livro O Homem que Nunca Amou. Este aqui. Se você não conhece, entre aí no meu Instagram, dê uma fuçadinha, conheça um pouco sobre o Roberto. Mas hoje eu estou aqui para conversar com a Juliana Gomes, autora do livro O que Aconteceu com Benjamin. Eu vou convidá-la agora para entrar e vamos bater um papo. Vamos esperar para ver se a Juliana aceita. Boa noite, Juliana. Tudo bom, Vera? Boa Tudo noite, jóia? pessoal. Essa, Tudo jóia? essa é a Juliana, autora misteriosa do que aconteceu com o Benjamin. Sim. Eu sei mais ou menos, mas não vou Não contar. vamos dar spoiler, né, Vera? Vamos ter esse Não, eu sei. cuidado. Eu sei mais ou Sim, menos o que aconteceu com o Benjamin, né? Porque não ao certo. sim. Juliana, é um prazer ter você aqui, bater esse papo, né? Prazer é meu também. Obrigada pelo convite, por me ceder esse espaço aqui. Prazer é meu. E eu quero saber, porque você é advogada, né? Sim. Então, eu quero que você me conte para mim aí um pouquinho, né, da sua profissão, o que você faz, da onde você Uhum. é. Sim. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, aqui do Sul. Sou filha de advogado, meu irmão também é advogado, então temos um escritório, começou pelo meu pai, fundador, já tem 43 anos, nosso escritório, e eu me formei há 14 anos e desde antes até de me formar já estava envolvida no escritório, na gestão, assim como meu irmão. E a parte que eu mais atuo é direito de família, né? Além da gestão geral do escritório, né? A gente acaba se envolvendo em contratações, em gestão de equipes e tudo. A gente atua com instituições financeiras também, em parte de recuperação de crédito. Então, a gente tem uma equipe bastante grande. Mas a minha paixão, em termos jurídicos, né? Além da gestão, lógico, é a parte de direito de família. Então, sempre gostei muito de escrever, acho que já está no DNA dos advogados, né? Eu acho que quem não gosta de ler e escrever, geralmente não gosta de direito, né? Porque a gente, já no início da faculdade, a gente tem muitos livros para leitura e tudo, então acho que tem que ter essa vocação e esse gosto mesmo. Então, é isso que eu queria saber. Porque, apesar das duas profissões, você ter que gostar de ler e escrever bastante, é bem diferente uma profissão da outra, Sim, né? totalmente. Totalmente. E como surgiu a Sim. escritora assim, a escritora, advogada e escritora? Sim, faz bem pouco tempo que surgiu essa ideia de eu escrever um livro. Foi ali por 2021, mais ou menos, eu comecei a pensar, mas eu pensava assim, quando eu fizer 40 anos, eu vou ter mais vivência para pensar em escrever um livro, enfim. Tô com 37 ainda, então antecipei um pouquinho os planos. Mas realmente a escrita, como você falou, Vera, é bem diferente, né? Porque no direito a gente escreve sobre a legislação, sobre os entendimentos do Poder Judiciário, né? Uma escrita bastante técnica. E, ao mesmo tempo, essa parte de escrita criativa, de romance, suspense, tudo,
não era algo que eu fazia, né? Mas eu sempre gostei desde criança de ler. A minha mãe me incentivou bastante. Tinha contos de fadas, que eu gostava de ler aqueles livros antigos de brochura, né? Com vários contos. Depois eu comecei a ir para um lado mais misterioso, Agatha Christie, Sidney Sheldon. Sempre gostei bastante desse tipo de literatura. E daí, como eu sou muito workaholic, eu fico muito nessa coisa de trabalhar, e daí quando eu tenho um tempo livre eu ia para o computador, já trabalhava, adiantava alguma coisa do escritório, me veio um pouco essa ideia de que eu precisava ter algum hobby, né? E tem muita gente que tem como hobby, às vezes, atividade física, ou ouvir música, ver filmes, seriados, e eu não me encontrava muito. E daí eu comecei a pensar, mas o meu hobby é ler, né? E por que não, então, escrever um livro? Então foi ali que surgiu a ideia realmente de eu fazer o meu próprio livro e longe, né, do direito de família, não que eu não pense, talvez no futuro em escrever sobre direito de família. Eu tenho esse projeto, assim, né, ainda está em desenvolvimento, mas pensei em escrever algo mais para a parte de romance, suspense e tudo mais. Foi onde surgiu a ideia do que aconteceu com Benjamin, que é o meu Que primeiro é a livro. sua, que eu já entendi que realmente é a sua praia, assim, é suspense, é mistério, Sim, né? É o que você trabalha bem, né? sim, é o que eu acho que a Você gente, né, eu desenvolve comecei bem isso, eu esse comecei até tema. a ouvir podcasts e estudar um pouco sobre ser escritora, né? Porque é como se fosse uma nova profissão, né? Uhum. E eu vi que, né, o pessoal que entende bastante disso, todo mundo diz assim, escreva sobre algo que você sabe, né? Não adianta a gente querer escrever algo, por exemplo, eu com poesia já não é muito a minha praia. Eu acho lindo quando eu leio, né? A gente tem vários escritores até que a gente tem conversado, né, no nosso grupo e tudo, da parte da poesia, mas quando eu leio uma poesia, eu penso, nossa, como é que a pessoa conseguiu traduzir uma sensibilidade tão grande em versos e tudo, já não é comigo, né? Então, eu pensei, né, usando as suas dicas, em fazer algo que eu acreditava que eu ia conseguir me expressar, mas eu acredito que a gente até se surpreende com a gente mesma, né, Vera? Acredito que isso Sim, aconteceu com você também. O seu foi o primeiro livro agora também, foi Vera? meu primeiro livro. Foi meu primeiro livro. Foi o Quando que primeiro você livro publicado. publicou? Primeiro livro Sim. publicado, mas eu tenho outros projetos na gaveta, Ah, isso que já eu começou. acho que eu acho que é viciante, né? A gente É, escreve o primeiro e já vai pensando, eu já estou no segundo também. escrever acaba sendo um vício, né? Porque Sim, você exatamente. está ali fazendo outra coisa, nada a ver, cuidando da casa, trabalhando em outra coisa, Sim. e vem na sua mente ali, né? Como E diz, parece que tira o sono, né? A gente fica na função. os personagens começam a falar ali, e você já quer Exatamente. na Eles vão hora. criando vida, né? E é o Exatamente. processo que parece que não é a gente, né? Pelo menos eu, quando eu escrevi o livro, quando eu li depois e, né, ia revisando, enfim, eu pensava, nossa, mas eu que tive essa ideia, porque parece que não vem da gente, né? Mas no fundo vem do E realmente, subconsciente, das nossas vivências. eu ouvi recentemente que como que é, que vem, não vem da gente, realmente é os personagens contando, eles vão contando a história e você vai Uhum. escrevendo, Sim, entendeu? E sim. também fala você contando de si, né? Eu acho que Você tem, contando. sim, um espelhamento um pouquinho, Então, né? é como se você estivesse ouvindo a sua voz em Isso, a outro voz um interior que personagem. a gente nem sabia que Isso, existia, né, Vera? exatamente. É como se Eu você sinto estivesse isso ouvindo a também. sua voz interior, porque daí você vai trazendo para o papel tudo aquilo que você tem lá dentro de Sim, você e não sabia, nem sabia que estava tudo sim, isso lá guardado, né? E é É bem, escrito. o Fábio até fez um comentário aqui, que é nosso colega também aqui da escrita. Aprendemos com temas que não estamos acostumados, temos que pesquisar sobre, é bem legal. E é exatamente isso, né? Eu vejo que tem bastante escritores aqui entrando também. Sim, A gente realmente precisa pesquisar, né? Eu pesquisei bastante para fazer o que aconteceu com o Benjamin, porque até na hora da gente escrever, não só os conteúdos e temas, a gente pensa assim, mas será que
é assim, uma expressão que a gente está acostumado a falar, às vezes um ditado popular, alguma coisa, a gente pensa, mas será que era assim mesmo? Daí a gente vê que a origem veio, né, de tal, às vezes é do latim, né, às vezes é alguma frase, né, que já é antiga e tudo, então a gente Isso. aprende muito, né, e são temas super variados, né, isso que eu achei muito legal, assim, que sai da esfera jurídica, né, da minha profissão e vai para esse lado que o E, céu é o limite, né, ele é totalmente e acabou livre, sendo né? um hobby delicioso, né? Exatamente. Porque eu não sei os outros escritores, mas escrever não me deixa tensa, escrever relaxa, entendeu? Escrever é muito Sim. gostoso, entendeu? Você se liberta de todo aquele peso, problema que você está vivenciando. Escrever te É uma deixa, te coloca num outro. terapia. Isso, exatamente. E eu Escrever acho que você trabalha com outras coisas também, Vera? trabalho. Que nem eu, né? Eu acho que daí isso faz com que nós não nos cobremos tanto, né? Exato. Porque se alguém vive da escrita, daí já vem, não, porque eu tenho a editora, tá me cobrando, eu tenho que entregar esse projeto. Aham, E como pra gente acaba sendo um hobby, não que ele não vá crescer, né? E às vezes aham. até pode se tornar uma profissão, né? Ou duas profissões ao mesmo tempo, né? Até eu fiz uma tarde de sessão de autógrafos no escritório para o pessoal, para os nossos colaboradores, e eles prepararam uma surpresa para mim. E escreveram, fizeram um balão bem bonito, com rosa, que são as cores da minha sala. E deles ainda escreveram assim: advogada e escritora, combinação perfeita. É, Porque acaba, né, que a ideia da gente gostar de escrever, né, ainda né, trazer isso pro lado, né, da criatividade, né? sim. Ô, Juliana, conta para mim um pouquinho o seu processo de escrita. Como que foi? Sim. Porque eu conversando com outros autores, todo mundo tem um processo de precisa ficar sozinho, trancado, ouvir Uhum. música. Uns têm que como fala, pensar, como fala? Não lembro agora. Tenho. Caminhar, passear, Sim, entendeu? Vai aham. passear com hoje eu conversando com o escritor, ele falou assim, sai para passear com o cachorro, entendeu? Qual Uhum. que é? Como que você faz tudo isso para vir tudo isso? Eu já estou acostumada, assim, até eu tenho uma filha de 8 anos, né? Uhum. Então acaba que a minha casa, né, quando eu estou em casa, é bastante barulhenta, ela é bem comunicativa e tudo, mas ela sabe que às vezes é hora da mamãe trabalhar, ela fica mais no cantinho dela, mas eu sempre tive acostumada assim a trabalhar com barulho, né? O meu marido às vezes está vendo TV, vendo filme, enfim, então agora até eu me mudei, eu tenho hoje um escritório, mas antes o meu escritório era na sala, então era com todo mundo, e isso eu sempre, né, tive acostumada. Assim, claro que quando eu precisava ter um momento assim de mais concentração, daí eu deixava para fazer à noite, né? Às vezes quando eu ia dormir, ficava madrugada dentro. E para a escrita, eu posso dizer que aconteceu, assim, às vezes à noite, né? Aquela ideia de eu conseguir ficar em ordem com os meus pensamentos. Mas muitas vezes era ali no dia a dia, porque eu já tinha uma ideia do que escrever, por exemplo, num capítulo, daí era só passar para, né, digitar, passar para o papel. Então depende, né? Mas a maioria foi meio que eu na frente do computador, assim, com barulho ou sem, né? Mas de preferência realmente Você prefere sem, o porque às vezes é mais fácil a gente fazer coisa automática quando tem barulho em volta, né? E tudo. uhum. Então eu ficava às vezes à noite, né? De madrugada, depois da meia-noite, e assim a inspiração vem que a gente perde o sono, né? Olha lá, o Fábio Até o Fábio tá falando, né? é, Que ele acordou às 2 da manhã para terminar o conto. não tem jeito. Autor sofre. Não Sim. dorme quando o personagem deixa. Se ele É, deixar, você dorme, se já ele que é deixar. bem assim, né? Mas assim, não tem que. Se a gente também esperar o momento perfeito, ele vai acabar nunca chegando, né? Então, eu acho que a gente tem Você, que. você falou que você prefere atuar na área família, né? Uhum. E a sua história, né? Ela é família, né? Pois Ela fala, sim, fala então, bastante. fala bastante. O que eu queria saber de você é esse tema que você escolheu, né? Uhum. É, é o motivo, né, de você ter escolhido esse tema.
Foi assim, eu tinha lido um livro já uma vez que é A Última Festa. Ele até está entre uns best-sellers e tudo. E eu achei muito interessante que era um final de semana que as pessoas iam para um lugar, mas eram casais, né? Não eram só amigas, e acontecia um crime. E aparecia as narrativas, uma hora na primeira pessoa, outra hora na outra pessoa, eram várias pessoas narrando. E eu achei isso fantástico, assim, porque às vezes, por exemplo, a Juliana contando uma coisa sobre a live de agora é diferente do que se a Vera for contar algo, né, Uhum. sobre a live. Cada uma tem o seu pensamento, se tá legal, se não tá, o que que podia melhorar. Então, isso eu achei muito interessante. E daí, como eu gosto muito dessas reflexões femininas sobre a amizade feminina, aquela ideia, né, eu vejo muito isso entre as mulheres, assim, não quererem expor suas vulnerabilidades, às vezes fingem que está E, tudo bem. Eu vejo isso e até na minha profissão, né? É o casamento perfeito, de repente me procura porque quer se divorciar. eu ia entrar agora nessa pergunta e ia te perguntar. É, os temas, né? Antes de entrar, os temas, você abordou vários temas Uhum. nesse livro, né? E eu lembro, não, eu vi lá que você é muito atual do que acontece hoje, né? O que a gente Sim, vê, principalmente nas redes sim, sociais. sim. Tem. É uma crítica grande que a gente traz, porque a gente vê que hoje o mundo está muito das redes sociais e a gente acaba. Eu Isso, vejo até por mim, quando eu posto as coisas, quem vê pensa que a minha vida é maravilhosa, mas a gente tem um monte de perrengue também. isso. E daí a gente fica nisso, né, nessa dúvida. E você teve alguma intenção mesmo Sim. de abordar esses Eu temas para tive, chamar sim. atenção? É uma crítica mesmo que eu tenho, porque a gente vê, assim, muitas pessoas ansiosas, a grama do vizinho sempre é mais verde. Uhum. E se a gente parar para pensar até na gente, os nossos posts geralmente são os momentos bons, né? Porque também Então, se a gente começar a postar ninguém a posta, hora que a gente está triste, chorando, daí ninguém também vai posta os ser muito momentos pesado. ruins. É, Só que eu acho que se a gente tem realmente essa noção de que, né, a vida não é um conto de fadas, que todo mundo tem seus problemas, os seus perrengues, né? E que isso tudo faz parte, isso faz a gente se sentir normal, né? Porque acaba que parece que às vezes a gente tem nossos problemas e a gente, nossa, só eu que tenho isso, porque se eu ver, tá todo mundo. Né? Nas redes sociais ninguém tem problema de dinheiro, né? não, E parece que ninguém tem que trabalhar até altas horas, o pessoal tá só de infelizmente, férias. nem nada, é só férias. Sim, então a gente fica com isso. E às vezes eu acho que as pessoas não querem expor as suas dificuldades, né? Tudo bem que a gente tem que pensar positivo, e eu vejo muito até uma literatura de autoajuda nesse sentido, que a gente tem que ser otimista, que a gente tem que falar as coisas boas, que se você pensar positivo, o positivo vai acontecer, mas isso acaba gerando, de certa forma, uma ideia errada, né? Porque não é só dizer, por exemplo, chega um corretor de imóveis, eu estou vendendo um monte. A gente sabe às vezes que não é bem assim, né? E, né, existem as dificuldades de mercado e tudo, então é só um exemplo, né? Assim, mas todas as pessoas, às vezes advogado, nossa, eu tô cheio de causas, não sei mais como dar conta de tanto cliente, e às vezes não, né, não é tão fácil, a gente sabe que existem as dificuldades de mercado e tudo, então eu vejo que, e isso assim, tudo bem, às vezes a gente fala isso até para, né, se a gente começar a falar uma derrota, daí parece que a gente perde até a credibilidade, né? A gente sabe que Verdade. a gente tem que, né, ser Então, positivos e as isso, coisas podem acontecer. Mas às vezes, num cenário de amizades, eu entendo que você pode se vulnerabilizar um pouco, né, com aquelas pessoas mais íntimas. E às vezes eu sinto que eu exponho algumas fragilidades e nem todos expõem. nem Daí às vezes todos depois. são. E eu coloquei algumas passagens no livro assim, que de repente, nossa, eu contei um podre, agora o outro não contou, me arrependi, não devia ter Isso. falado, só eu falei. Como você decidiu? Nós sabemos que se trata de amigas, um encontro de Sim, amigas. Isso aí a gente pode abrir para todo mundo, que é o sim, encontro de amigas, é um conto de certo? amigas. Tá E na sinopse isso. aqui. E como você desenvolveu essas personagens? Elas são totalmente fictícias? Você criou tudo ou você baseou elas realmente em casos reais que Sim. você conhece, que você
E Eu você. achei bem engraçado que as minhas amigas, quando eu publiquei o livro e né, algumas compraram tudo, elas tentavam se encontrar muito nas personagens. Ah, eu sou essa, sou aquela. E quando eu comecei a criar, eu pensei, porque eu gosto muito de estudar perfis de comportamentos, até porque no escritório a gente né, gerencia pessoas, a gente precisa entender porque cada um às vezes reage de uma forma, como dar um feedback mais assertivo. Então, eu pensei muito no Eneagrama, que são os 9 tipos de personalidade, né? Não, é algo né? Claro que cada um tem um pouco de cada coisa, mas existem alguns perfis, né? Que a gente vê. Eneagrama é um deles, mas existem, né? Outras maneiras de organizar esses perfis, desde signo até, né? Se a gente pensar em signos, né? Astrologia. E daí eu pensava inicialmente em fazer uma personagem com cada uma personalidade diferente. Uhum. Mas daí depois, na medida que eu fui desenvolvendo, algumas ficaram até meio parecidas e não foi proposital, foi meio que natural. E no fim, a verdade é que eu me vejo em todas elas. Então, é bem aquilo que você falou há pouco, Vera, fala da gente, né? Então, mais do que eu querer, né, citar uma amiga, claro que eu tive algumas inspirações em algumas amigas, sim, né? Às vezes né, Uhum. algumas situações, mas eu acho que são mais personalidades da Juliana, nessas 6 amigas, né? Na verdade, são 7, mas uma acaba não indo no final de Colocou um semana. pouquinho de cada Eu me uma. vejo em todas. E Você. daí, às vezes, alguém fala, não, você é fulana, tem uma advogada de família no meio, daí já acho que você eu falo, ah, mas eu sou, mas não tanto, eu também sou da outra. Então, no fim, eu acho que eu estou um pouquinho em todas, mas daí elas vieram de uma forma natural. Eu imaginava inicialmente um cenário de colocar assim, ah, uma é mais autoconfiante, a outra é um pouco mais apagada, a outra é mais insegura, né? Mas aí no fim elas foram, né, se desenvolvendo sozinhas, sem a minha permissão, praticamente, né? Porque Elas vão crescendo, né? elas Elas vão vão crescendo. crescendo, elas vão crescendo. O Fábio perguntou se você teve alguma influência, se a A Agatha Christie Agatha influenciou Christie, a né? Eu Christie. vi, aham. E eu queria saber sobre as suas pesquisas. Você usou o que na pesquisa para formar esse Uhum. mistério, esse. Eu pesquisei, Agatha Christie eu sempre amei, eu já li vários livros dela, então com certeza né, me inspirei também, mas eu também me inspirei em leituras atuais, né? Porque a Agatha Christie ela é uma escritora mais antiga e eu vejo assim, eu já li muitos livros dela, mas hoje eu penso muito em agradar o público hoje, né? Pensando até em próximos livros e tudo. E daí algumas pessoas falam que a gente não tem que agradar o público e sim fazer do nosso jeito, mas eu acho importante a gente ver o que está tendo mais saída, o que tem agradado e tentar, porque eu vejo assim, por exemplo, a Colleen Hoover, né? Ela é uma escritora best-seller, tem vários livros, e o que ela faz de legal? E eu vejo assim, nenhum best-seller é best-seller à toa, eles têm um motivo, eles são bons, né? Uma opinião pessoal minha, mas eu vejo assim, ela consegue falar dos sentimentos de uma forma que a gente se identifica com os personagens e a pessoa daí a gente sofre junto. E daí, ao mesmo tempo, pega. A Agatha Christie ela já tem uma escrita mais do detalhe. Então, era na época que né, os comerciais de televisão duravam minutos. Hoje em dia, é tudo muito rápido, muito questões de segundos. Então, não dá mais para a gente ficar descrevendo algo assim nos pormenores, né? Ah, vou descrever sei lá, um quarto, uma sala, a não ser que tenha um motivo. Esses dias eu até estava ouvindo isso, que se você descrever muito algo é porque tem que ter um motivo, né? Senão nem fique descrevendo e enrolando muito. Uhum. Então, eu tentei trazer essas diferenças, né, de ser um pouco mais objetiva e essa ideia de reflexões, porque a Agatha Christie, é claro, né, quem sou eu para criticá-la, né, é a rainha do crime, né? Até hoje ela ainda existem livros inspirados nos escritos dela e tudo, mas são livros que eles acabam se limitando ao mistério, né? E eu penso que quando a gente consegue trazer um pouquinho de reflexão até para a correria do dia a dia que é hoje, essa ideia das redes sociais e né, tentar talvez trazer uma reflexão a mais para trazer o pessoal de novo para os livros, né? Porque hoje é difícil você conseguir fazer alguém ler um livro, né? Porque é muito tempo e daí é muita dispersão, né? É uma concorrência muito grande de
questões para distrair, desde o próprio Instagram, né? Sim. Tudo, né? Então, o celular, né? E escrever, o Fábio está falando aqui, e é real. Se você quer leitores, você tem que escrever Sim, o que querem se ver. colocar no lugar dos leitores. É porque senão a gente não publica, né? A gente deixa só pra gente, Não, que também você tem pode pessoas até que têm livros publicar, e mas não você vai publicam. ficar com os livros parados É, ali. Você não então, vai. eu procurei agradar, assim, um número maior de pessoas, né? E dentro do que eu gosto também, lógico, né? Como eu falei antes, poesia eu já não saberia nem por onde começar. Então, eu não vou inventar de fazer poesia, por mais que seja algo que, né, muitas pessoas gostam. Eu vejo, assim, no Brasil, os livros mais vendidos são de autoajuda, né? Não que sejam só para pessoas que estão deprimidas, não é isso. É aquela ideia de como você ser mais produtivo, como você vencer no ambiente de trabalho e lidar com pessoas. Está. Isso faz muito sucesso. Só que eu também não. Eu queria fazer uma história, né? Porque quando eu vou ler um livro, por mais que eu leia esses livros de empreendedorismo, até pela profissão, eu preciso também, mas eu queria buscar algo relaxante, né? Vou para a praia. Eu fiquei muito feliz que, como o meu livro foi publicado em outubro, tiveram muitas amigas minhas que compraram depois foram para a praia ali por dezembro, janeiro e batiam foto na areia da praia lendo meu livro. E era a ideia é essa, porque daí você não vai ler nesse momento de férias um livro, né, para você ser Um o mais livro. produtivo possível, né? Você Então a minha ideia era essa, que fosse um relaxa. período gostoso, assim, né? Isso. Essa relação de amigas que você abriu lá, Uhum. ela ela é muito interessante, né? E tem alguma, como eu posso, peraí, tem alguma, fala, alguma, oh meu Deus, alguma a coisa, eu não lembro agora a palavra para usar, Uhum. que influenciou você nessa Na ideia informar das amigas, assim, isso, eu porque passo. elas Eu acho que eu sei que você quer dizer se o fato de ser um final de semana entre amigas, se, né, eu me inspirei em algo, né? Eu isso, tenho os meus finais de semana com as minhas amigas. ai que gostoso. Então foi uma vivência, por isso que elas tanto me perguntaram, qual da Elas gente era quem, né? Como você estavam lá, entendi. a gente tem, assim, eu tenho muitas amigas casadas, com filho como eu, né? Eu tenho a Milena, e daí não é fácil a gente passar esse final de semana, porque tem que deixar as crianças. Eu tenho ainda uma filha só, né? Mas daí deixo com meu marido e elas, né? Algumas amigas minhas têm mais de um filho, deixam com os maridos, e daí é o nosso final de semana, às vezes sexta, domingo, a gente já foi para alguns lugares, geralmente para praia, assim, a gente pega uma pousadinha, alguma coisa assim. E tem essas passagens, desde a hora da gente arrumar a mala, daí né, eu penso, mas que roupa que eu vou? E será que essa roupa vai estar, que roupa será que elas vão? Tipo, leva um Exatamente, tênis, não é para um salto exatamente, alto. realmente, é o que a gente vê A realmente no seu livro. então eu trouxe isso de uma vivência minha, assim, não vou negar. Não, e foi, nossa, excelente, foi maravilhoso. Eu queria saber se você, se através desse livro, você queria, além dos temas que você fala, meu Deus, hoje eu estou com a mente muito É, cansada. é o horário, né, Os, Vera? os temas Eu trouxe para a história. que você trouxe para a história, você tem alguma outra mensagem que você gostaria de passar para os leitores através do Sim, seu livro? aham. O que eu penso, assim, que eu fiquei muito feliz de alguns feedbacks que eu recebi, é que é bem aquilo que a gente está falando, né? Hoje em dia, a gente disputa, um livro ser disputado com o Netflix, né? As pessoas chegam cansadas, querem assistir uma série, querem deitar no sofá. A leitura, ela é um esforço, né? A gente lê um Uhum. parágrafo, tá com a cabeça em outra e daí tem que ler de novo, né? Então, o que eu gostei muito foram feedbacks que eu recebi de leitores que falaram: eu quero começar a ler mais. Esses tempos a minha cunhada me pediu algumas dicas de livros para ler. Hoje uma amiga minha até pediu: eu quero ver alguns livros, porque daí elas leram o meu e falaram, mas eu quero mais. Até há pouco o Fábio perguntou, né, qual vai ser o próximo livro. Vai ser uma continuação do que aconteceu com Benjamin, né? Então a Sim, minha ideia porque é que eu a gente não. desenvolva, A gente tem que sabe muito explicar um pouco. pouco do que aconteceu com o Ele Benjamin. tem um fim, né? Mas ficou, né? Meio que, né? Aquele gostinho de quero mais, Sim. né? Foi proposital. Tem
mais Então, mistério, é tem mais mais drama. mistérios, vão acontecer mais mistérios, então eu quero até desenvolver um pouco mais. Esses tempos eu recebi um feedback de algumas umas meninas que são digital influencer de livros, né, de book, Uhum. e elas falaram que sentiram falta um pouco de um suspense a mais, essa parte do mistério. Só que aquela ideia também da gente tentar agradar, né, o maior número de pessoas, também não quis fazer uma coisa muito sangrenta, né, uma coisa muito pesada no livro, porque é o primeiro na entrada. E não sei também se eu vou desenvolver algo nesse sentido mais pesado, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo desenvolver um pouquinho mais o mistério, eu pretendo. E daí eu vou trazer isso para o segundo livro, trazer, né, algumas questões assim para serem mais desvendadas, né? Mas a O- ideia é essa, eu acho que é você trazer um leitor que não era mais leitor, que estava há anos, né, Resgatar respondendo essa um pergunta, leitor. resgatar um leitor, não só para o meu livro, né, os livros aí do grupo, né, tô vendo bastante gente comentando aqui, tem livros maravilhosos, a gente vai às vezes muito Ah, atrás, né, o de Fábio livros de perguntou. fora, né? O Fábio quer saber se você é uma escritora que planeja ou você já sai escrevendo assim, como Sim, eu. Eu sento e saio aham. escrevendo. Eu não tenho Esses esse tempos, eu planejamento. até na outra live que eu fiz com a Thaís, nossa amiga, eu até comentei com ela que eu descobri isso depois de escrever o que aconteceu com o Benjamin, que existem os escritores jardineiros e os escritores arquitetos. Que os arquitetos, eles já planejam tudo o que vai acontecer. Eu Sim, acho que o Fábio o é assim, Fábio né? é Sempre mandou os arquiteto. post-it Ele é, ele é e já arquiteto. sabia, né? Começo, meio e fim, Uhum. como se vê. E é engraçado que na minha vida eu sou muito arquiteta em termos de planejamento das minhas rotinas. Eu sou virginiana, então sou muito organizada, mas a literatura, essa parte de escrita, me trouxe para um mundo totalmente novo que eu me sinto uma artista. Então eu sou jardineiro. Eu começo, vou plantando, daí vai nascendo, eu dou uma paradinha aqui, outra ali. Então eu realmente, quando eu sento, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho vagas ideias, mas eu começo a desenvolver. E daí, às vezes, eu vou me assustando com as próprias ideias, né? Então, né, vai desabrochando esse nosso inconsciente aí. Recentemente foi dado, né? Foi dado a nós lá no grupo Autorando, que nós fazemos parte de um grupo de escritores brasileiros que se Uhum. ajudam, né? Que se Sim, apoiam. E nós temos esse grupo Autorando. E foi nos dada, né? Eu não estou fazendo parte, mas sei que você está do sim. conto. Como que foi Isso. escrever esse conto? Como que foi? Olha, Já esse conto escreveu? até tô vendo ali Tá que tem pronto? uma amiga minha aqui, a Bruna, que falou que tá lendo meu livro, é uma amigona minha aqui de Joinville. Eu aproveitei essa ideia do conto e eu contei, porque a ideia, né, são as gerações, né, as gerações que a gente tem aí, X, Y, Z, Alfa. É. E eu fiz um conto baseado em um incidente que aconteceu em Joinville, na nossa cidade. Uhum. Então já fica aí, né, como um pré, né? Não sei, né, Fábio? Eu não posso falar muito, né? Ainda vai ser Não, lançado, mas é algo bem local, mas que daí vou dar até a oportunidade, é uma notícia que aconteceu esse ano aqui em Joinville, e vou dar a oportunidade para pessoas que são fora de Joinville conhecerem um pouquinho da nossa conhecerem. cidade, né? Algumas fofocas que aconteceram aqui e notícias, E enfim, como né? que foi isso? Foi um desafio muito grande? Como que foi? Foi A fácil? ideia até das gerações, eu até ajudei a votar, e é a que eu achei mais interessante entre vários Uhum, temas que foram passados, porque a gente sempre quer se autodescobrir, né? Então, eu uhum. descobri que eu sou da geração Y, millennials, e eu achava que os millennials eram os novos e que eu já era X, depois eu descobri que eu sou Y. Então, a gente vai vendo as gerações dos nossos pais, o porquê que eles são assim, como nós educamos os nossos filhos, né? Que já nascem, né, numa fase de internet, né, já aprendem as coisas mais sozinhos, né? Então, isso é um tema, e eu não sabia muito bem de cada geração, então eu já achei legal, porque cai nisso, né, no que a gente falou antes, da gente estudar muito sobre os temas, né? Pesquisar, A gente vira autodidata, porque como é que eu vou escrever um conto sobre algo se eu não sei o que é esse algo, né? é Então, verdade. a gente tem que pesquisar. E daí eu pesquisei, daí só que eu tava assim, meio que imaginando, assim, meio que um suspense e tal. Mas daí nisso veio uma notícia aqui em Joinville, que daí eu comecei a observar os diferentes comportamentos das pessoas frente àquilo. E não só pelas gerações, mas às vezes o lado mais egoísta de alguém, o lado mais altruísta de outro alguém, né? Então eu fui Uhum. observando e fiz um conto, né, baseado nisso, assim, mas foi uma ideia que surgiu de tanto que as notícias estavam vindo, né, no nosso encontro mesmo.
Então, e o gostoso desse livro é que são 16 autores Sim. e nem cada um escrevendo no seu Sim, gênero, eu aquilo estou que gosta. muito curiosa para ler o dos outros, já li alguns, já tive a oportunidade, mas com certeza nenhum vai ser É igual, né? Vão ser totalmente porque diferentes. tem terror, tem suspense, Sim, tem romance, sim. poesia, Aham. mistério. Eu Gente, tem a acho que vai ser uma fantasia. riqueza esse livro, né? Vai, Que vai ser todo um mundo livro vai precisar muito, ter na estante. exatamente, um livro muito rico mesmo. Juliana, agora, né, para a gente já indo A Samara pro deu final, um oizinho. Oi, Samara. Minha amiga também, advogada. para a gente já indo para o final, eu queria que você contasse um pouco do, Sim, do seu livro. O tema dele, o nome do livro é O que aconteceu com sim. Benjamin. Então, Vou contar aí para já ficar um convite, né, para quem ainda não isso. leu. Quem não leu, leia, porque o livro é Sim, incrível, o livro é incrível, é gostoso de ler, é muito gostoso de ler. Realmente a gente se identifica lendo o livro, a gente se encontra nas personagens, entendeu? E são coisas que a gente vivencia todos os dias. sim. Família, entendeu? Filhos, marido, Aham. casamento, história, amizades, entendeu? Trabalho, é coisas que a gente vivencia todos os dias. Quem não leu, leia, não perca, conheçam o que aconteceu Sim. com Benjamin. Tem na Amazon, versão Kindle, 9,90. Isso, ele Eu vendo aqui em Joinville, para quem é daqui, estou vendendo por R$ 60, sempre foi esse preço. Sigo nele. Estou tentando fazer uma sessão de autógrafos na Feira do Livro, que vai ser em junho. Ainda não fechei, mas é bem provável que aconteça. Ó, a Simone também disse que leu o conto. Que bom, Simone, fico feliz. Aí eu quero ler o seu, com certeza. E a Belinha Literária. O livro dela é incrível. O advogado do meu inimigo. Também tô lendo. viu, Juliana? Dá Sim. uma palhinha para a gente do seu livro sem Então, abrir, que você para pode. quem está pensando, né, se lê ou não, vou falar, né, rapidamente, assim, é um final de semana de amigas que estudaram juntas, elas são amigas de infância. Daí cada uma a vida tomou um rumo diferente. Tem aquela que está trabalhando na universidade, né? Um trabalho mais estável, né? Mas também não é, né? Não ganha muito, grandes valores, né? Uma vida mais modesta. Tem uma que é professora que passa, né, pelos perrengues, né, de ser professora hoje em dia, né, com todas essas distrações que a gente comentou, né? Tem uma que é médica, tem uma que é digital influencer super bem sucedida, tem uma que já foi modelo, então tem uma que trabalhava com um cargo alto executivo, mas daí resolveu deixar dele porque o marido estava ganhando muito bem e ficou mais cuidando da filha. Então tem, né, uma advogada de família também, tem todos os perfis né, bem variados. E daí elas passam o final de semana juntas, daí deixam para trás maridos, filhos, né? Tem uma outra que é divorciada, tem duas que não tiveram filhos, mas elas deixam, né, isso para trás e vão passar um final de semana numa casa de campo bem distante, que não tem internet. Então já entra aí essa questão, como a gente vive hoje sem internet, né? Principalmente para digital influencer É o que primeiro desafio sim, daí dela. quer postar, não dava, enfim, né? Todo esse perrengue. E a Beatriz, que é a mãe do Benjamin, ela estava grávida justamente do Benjamin, né? Então, ela estava de 9 meses e a Ana, que é amiga dela, que era a obstetra, falou que ela poderia ir, que ainda teria um mês pela frente, enfim, era só um final de semana. E daí, no fim, aconteceu, né, o que não era para acontecer. A Beatriz acabou dando à luz antes da hora, e como era muito longe da cidade, acabaram não decidiram que não ia ter como voltar para a cidade, até porque elas estavam sem carro, elas tinham ido de van com motorista e tudo, porque eram em muitos. E daí, e poucas horas depois, o Benjamin desaparece. Oi, Di, tudo bom? A Di Obrigada, foi uma das minhas Marisa. leitoras, a Diane. E a minha mãe, Vera, tá elogiando as suas perguntas, Eu estou ó. agradecendo, Marisa. Muito obrigada.
Mas daí, resumindo, o bebê desaparece e daí fica aquela dúvida, o que que aconteceu com o Benjamin? Daí tem que ler o livro para saber. Daí Exatamente. cada uma conta, né? Tinha aquela que queria ser mãe e não foi, então fica aquela Agora, desconfiança se foi uma das amigas, né? uma coisa que eu estou curiosa, porque eu acabei o livro, né? Eu quero Sim. mais, como toda leitora, eu quero muito mais. Você continua contando sobre a vida delas Sim. no próximo Eu livro? até vou dar um spoiler, né? Porque se mudar o nome vai Ah, ser por pouca coisa, mas a ideia é Os Segredos de Beatriz. ah, Então, é justamente trazer, né, a Beatriz, que é a mãe do Benjamin, o que que ela tem de segredos, né, esmiuçar um uhum, pouco mais da vida dela. Mas daí o primeiro livro, né, me dediquei mais à relação entre amigas, e o uhum. segundo vai ser mais a relação a dois, né? Então ele vai trazer um pouco, né, esse outro lado da família, né? Não só a parte de amizades, né, mas um Mais lado dentro da vida pessoal de cada uma delas. isso mesmo. Legal, legal, Então essa vai gostei. ser a ideia. E Então, você quem tem gostou do data primeiro, para acho que vai trazer gostar do segundo. você tem data para trazer isso para mim ou eu vou ter Olha, que esperar eu, muito? olha, eu tô assim, nas férias eu consegui me dedicar um pouquinho, só que agora é bem aquilo, né? Tá ficando difícil porque a gente não pode ser contraditórios na história, né? Então eu tô tendo que estudar porque eu já não lembro o que que eu escrevi. Isso que é o problema da gente não ser arquiteta, Vera. É, Depois tem que voltar atrás e reler para não fazer nada de errado. exatamente. Eu queria ser Eu arquiteta, como o nosso acho que amigo é mais Fábio, fácil, entendeu? né? Porque Mas por mais que seja difícil fazer o esboço inicial, mas depois desenvolve. E já a gente tem que ficar cuidando para não fazer nada de errado depois. eu tô relendo o meu livro, né? Eu comecei a reler ele ontem à noite. Assim, do nada, eu falei, não, eu parei, dei um tempo nos livros que eu estou lendo e falei, vou reler. Eu comecei a reler e eu comecei a ver coisas que hoje eu não faria, Sim, entendeu? olha, Então, a gente vai fazer a gente sempre vê defeito, né? E aquela ideia, a última versão é para ser a última, mas não é fácil, né? A gente vai ficando cada vez mais críticos. isso, a gente vai querendo mudar muita É. coisa. Então, é sempre bom a gente, se vai ter uma continuidade, é bom você Sim, voltar daí, aí e dar então uma por isso que não está sendo na velocidade que eu gostaria, mas assim, se eu tirar às vezes uns dias assim com bastante, o problema é esse, né? Que a vida a gente tem, né? arrumar uns Vida dias, né? social, vida de É, esposa, de trabalho, mãe. vai acabar entrando na insônia, né? Mas Vai assim, acabar quero entrando, fazer, porque é vai aquilo que você arrumar as falou, é madrugadas. gostoso, né? E a gente não se cobra, né? Porque é bom, né? Então, Ah lá, é com prazer que a gente faz, A né? Mas Simone assim, está eu dizendo. pretendo no segundo semestre. Ai, que bom, o segundo semestre não Mas está é tão para esse longe. ano, se Deus quiser. Ai, graças a Deus. Porque, olha, tem autoras que faz a gente sofrer, né? Se você Ah, lê sim, bastante, você sabe, né? sim, a gente Elas fica judiam da gente. Ela esperando. deixa a gente um ano esperando para a Isso continuação. é Depois a gente verdade. tem que ler os dois de novo, porque Sim, a gente a se gente perde, né? esquece, né? Tem que ler de A novo, é gente verdade. perde. A Simone está dizendo que é por isso que o livro dela tem segunda Ah, edição, porque ela quis mudar boa, muita Simone. coisa. Ela quis Legal. mudar muita coisa. A gente se cobra bastante, né? Tem que estar perfeito. Tem que estar. É filho, né? Não adianta. A gente, por Sim, mais que a gente. E é um filho que a gente pode modificar, porque o filho nosso mesmo, de sangue, ele é carne e sim, osso, a gente não pode, né? A gente tenta moldar, mas ele vai escolhendo o que ele quer para ele. Né? Agora, esse a gente pode, né? Então, a gente pode, então a gente continua. Eu acho que a Juliana travou. Vamos ver se ela volta. Vamos ver. Juliana se comunica. Vamos lá. Tá virando festa isso. Peraí. Oi, Fábio. Tô chamando a Juliana, que a gente já ia se despedir, ela e saiu. Caiu para ela lá, caiu a live lá para ela.
E eu tô tentando chamar ela de volta, mas ela não tá conseguindo, ela não tá nem entrando, ela nem está aqui. Acho que a internet dela caiu mesmo. Eu vou esperar um pouquinho para ver se ela consegue voltar, porque a gente já ia se despedir. Sim, ontem eu assisti. Ah, voltou, tava falando. Oi, Cadê a Juliana? voltei, desculpa, Vera. Ah, O imagina. meu celular esquentou, veio uma mensagem dizendo que porque ele estava carregando ao mesmo tempo. Acho que eu não devia ter Uhum. feito isso. Eu Mas já falei, a estamos nos gente já ia despedindo se mesmo, né? despedir, a gente já ia Sim. se O meu despedir, marido tá caiu. assistindo, ele falou, ela tá se despedindo. Eu falei, amor, fala alguma coisa, que eu tô voltando, É, voltar. eu falei assim, a gente estava quase, já estava se despedindo, a gente já ia ir para a parte para se despedir Sim, e ela ia mas cair. já podemos nos despedir, aqui também já deu bastante tempo, né? Mas que bom que pelo menos Sim, eu não fui mal educada, né? De sair sem dar não. tchau. Ju, foi um Foi um prazer prazer, conversar com Vera, você. também. Eu particularmente amei seu livro, entendeu? Quero logo que Bom, venha logo a sim, eu continuação. vou mantendo Foi um prazer informada. enorme ler, falar com você. Obrigado pela confiança, Muito tá? obrigada também pela oportunidade, Conversar. pelo espaço, O né? Estamos até livro da brincando ali o que Juliana, aconteceu com a Juliana. Voltei, meu celular esquentou. o livro da Juliana, pessoal, está à venda pela editora Viseu na Amazon. Isso. Tá? Tem nas plataformas, né? Na Isso, Magalu, na isso. próprio site da Viseu, mas geralmente eu divulgo na Amazon, porque como tem a parte digital, daí fica mais É, fácil. É, porque daí se quiser Kindle, já compro o Kindle, se quiser o sim. impresso, já compro o impresso, né? E quem está em Joinville, eu estou vendendo em Joinville por Compra R$ 60, só me direto com mandar ela. mensagem. Compra Entra, direto, eu tenho deixado no escritório, o pessoal passa lá horário comercial, já busca na recepção, então é bem prático. tá E bem obrigada acessível, hein, gente? todos que Fácil. assistiram aqui. Vi várias Ju, pessoas mostra o conhecidas, pessoas da livro de família. novo. Mostra Oi? o livro. Estão pedindo para Ah, você sim. mostrar o Tá aqui, ó. livro. É linda essa capa. E Muito tem. bonita a capa, né? Eu adorei a É capa também. maravilhosa essa capa. Mérito da editora Viseu. Maravilhosa. Parabéns. A Viseu acertou na capa. Ai, que bom. Muito Obrigada, pessoal. Obrigada, obrigada a Vera. Um todos. beijo Muito a obrigada a todos. todos que compareceram, entendeu? Quem não Obrigada, tem o livro, Joana. adquira o livro. Sim. E leiam, gente, leiam. Leiam porque Olha, o é um pessoal lê às vezes em um dia, em um final de lê semana, pessoal. Ó, a rapidinho. Tereza falou que está esperando o próximo. Ela disse que leu também. Sim, eu demorei mais É a para mãe ler de uma porque grande amiga minha. eu demorei mais para ler porque eu sou aquele tipo de leitor que não lê um livro Ah, só. Eu leio, sim. eu leio 3 livros uma vez só, entendeu? Eu estava lendo Nossa, todos os livros já juntos. é Então, outro patamar, né, Vera? não, eu sou muito ansiosa, né? Sim, Então, eu vou pegando, eu vou lendo, sabe, um pouquinho de cada um, porque eu quero saber tudo ao sim. mesmo tempo. Eu Ó, a faço Simone isso. está perguntando, porque o Thiago falou, fui eu que fiz, é porque é meu marido, né, o Thiago. Uhum. Daí ele disse que ele me dava umas dicas, e isso é verdade, de vez em quando ele perguntava alguma coisa, ele me passava a dica sim, mas quem fiz fui eu. Os direitos autorais são É meus. todo seu. A capa é Mas o linda, marido maravilhosa. merece o mérito, com certeza, né? Até por. Daí ele disse ainda para mim sempre, eu tive tanta paciência que enquanto eu estava escrevendo, ele às vezes dava atenção para Milena, a gente tem que se É, dividir, né? tem que dividir. Querendo ou não, tem uma porcentagem, Sim, né? O companheiro ajuda, tem uma tem o seu porcentagem. mérito, com Tem, certeza. merece, merece. A gente dedica isso, de Sim. coração. Mas obrigada por tudo, então, Vera e todo o Foi um pessoal que prazer. acompanhou. Fiquei muito feliz com o pessoal aí. Um beijo. Beijo. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, pessoal.